Não importa o que você faça na sua vida, a única coisa que você precisa fazer é o que muita gente não está fazendo em sua vida espiritual. Você não está crescendo na graça e no poder de Deus. Você não está crescendo nas coisas espirituais. Diz a palavra: se alguém ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, não as que estão aqui na terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está oculta diante de Deus. Então, se você não busca esse crescimento espiritual, de nada adianta a sua vida cristã. Não tem significado. Conhecimento bíblico não tem significado se você não busca as coisas celestiais. Se você não busca poder, se você não busca entender o que Deus quer mais fazer na sua vida. O que Ele ainda quer que você entenda. O que Ele ainda quer que você cresça. Aonde? Que área? E o ser humano vai sempre se cercando de entretenimentos, de desculpas. Eu tenho que fazer o curso, eu tenho que fazer essa faculdade aqui. Tudo isso daí são coisas da vida, mas a mais importante, que deveria ser a prioridade, a pessoa não cresce. Está lá na faculdade, está vivendo na carnalidade. Está fazendo um curso de medicina, está vivendo fora de Jesus. E quanto tempo você acha que te resta na vida? E quanto tempo Deus te deu para que você cresça? Certa vez Paulo chegou na igreja e disse: vocês já eram para ser mestres. Eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês ainda são crianças, vocês são imaturos, vocês ainda necessitam de leite. Vocês não cresceram no conhecimento. Quis falar a vocês como espirituais, mas vocês não têm a capacidade ainda de receber as coisas espirituais. Ou seja, as palavras de Paulo eram muito fortes para aquele povo que ainda era criança, porque havia contenda ali no meio, havia confusões. Paulo percebeu que a igreja não cresceu como deveria crescer. Ele disse: vocês já eram para ser mestres, mas necessitais voltar novamente ao primeiro amor, necessitais voltar a engatinhar na fé. Tem muita gente assim, né? A gente tem que parar e analisar o que está faltando. Por que tanta insatisfação na vida? Né? É engraçado que na época de Paulo era uma perseguição tremenda, a ponto dele desejar que fosse melhor os cristãos não se casarem por conta da presente tribulação. Mas isso não era uma obrigação, né? Era porque estavam sendo perseguidos, e você tem uma família. Ser perseguido a sua família seria um sofrimento maior, né? Filho, mulher. Então, quando você está sozinho, você tem mais força, você tem menos coisas para se preocupar. Se você tiver que fugir, você vai fugir, não tem nada que te prenda. Com a família é diferente. Então, Paulo queria que vocês fossem como eu. Para você ver, e nessa época, era tanta perturbação do evangelho, e você não via crente se suicidando. Você não via crente deixando a igreja, né? Hoje em dia, qualquer coisinha, a pessoa: eu não quero mais saber de igreja não, deixei de ser cristão. Azar o seu, quem está perdendo é você, quem vai sofrer as consequências é você. No dia de responder lá, Apocalipse 20, no dia do juízo, o seu nome não estiver no livro da vida, não vai haver desculpas. Então virou modismo. Eu era cristão, por que eu deixei a igreja? Por acaso Jesus deixou você lá naquela cruz? Por acaso ele morreu em vão? Por acaso ele não foi até o fim? Né? Ele rogou a Deus, sabia que Deus podia mudar aquela situação, mas ele disse: que não seja feita a minha vontade, sim a tua. É isso que a gente tem que entender. Temos que entender. Crescer na graça e no conhecimento. Enquanto você não entender isso, você vai ficar fazendo círculo na sua vida. Enquanto não houver sinceridade quando você ora, porque tem gente que vai para a igreja para orar porque quer casa, quer carro, quer prosperidade. Isso não é o evangelho do reino. Jesus não morreu por essas míseras coisas. Pelo contrário, a paz que Ele nos dá uma satisfação tão grande que essas coisas passam a ser segundo plano. E se não tivermos, também não tem importância alguma. Não tem importância alguma. Eu não tenho um carro. Tem gente que fica assim: eu não sei dirigir. Nossa, eu posso morrer, eu não sei dirigir. Eu posso morrer sem saber dirigir. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Não quer dizer que eu não possa fazer autoescola. É porque tanta burocracia que chega na hora que eu falo assim: não quero mais saber disso não. Isso me incomoda muito. Deixa para um momento que for, e se não for também, não tem importância.
Sabe por quê? Porque você é uma pessoa realizada quando você tem Jesus. Essas coisas não te incomodam. E se começarem a te incomodar, é uma inveja sua. Ah, mas porque os outros dirigem? Ah, mas é porque os outros têm? Ah, isso não me importa. A paz que Jesus coloca no nosso coração nos satisfaz, a ponto de nada disso ser necessário. Ah, eu ganhava 3 mil reais, agora eu vou ganhar 1.000. E daí? Liquide suas dívidas e viva bem com 1.000 reais. Se você se endividar como você se endividava, como ganhava 3 mil, você vai viver mal. Então não importa. Não tem... Ah, mas fulano me prejudicou, que fez isso. Beleza, ela vai acertar as contas dela no futuro. Se acertar ou se não acertar, isso não me importa. Acabou aqui, bola para frente, esquece o passado, segue em frente. Segue em frente, não tem que ficar se prendendo, são só seres humanos, como diz aí como é que é o nome dele? Zeca Pagodinho, né? É ser humano. O ser humano está em fases de vida. Você está num grau, ele está em outro, cada um está na sua fase. Então tem aquela fase da pessoa ser diferente, ser ruim, ou ser, né, pessimista, ou te atrasar. Tem essas fases. Nós estamos vivendo com várias pessoas em fases diferentes da vida. Umas amadureceram mais, outros não amadureceram, outros amadureceram um pouco. Então, por isso que temos que amá-las, deixar para seguir lá na frente, as coisas podem ser diferentes. Os seus maiores inimigos podem se tornar seus melhores amigos no futuro, como diz a palavra de Deus, né? Se os seus caminhos forem agradáveis ao Senhor, Ele reconcilia contigo até os seus inimigos, né? Então não vamos ficar guardando raiva, guardando mágoa, tem que seguir em frente. Isso é crescimento espiritual. Quando a sua vida nada mais importa, só você e Deus, não quer dizer que você vai abandonar a sua família, tá? Não é isso, mas na questão final, ali quando você fecha seus olhos, quando você desperta e quando você vai dormir, é a sua vida e Deus. Isso é o mais importante.